Oi, gente, tudo bem? Mais uma quinta-feira, começando mais uma live da Fer. E hoje a gente vai falar sobre enxaqueca na infância. É um tema que vocês me pediram no Fer Me Explica, né? Surgiu essa demanda de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre enxaqueca na infância. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, para aquelas que são novas, ainda não sabe da nossa regra da ingesta hídrica, pra quem é da galerinha de sempre, já sabe que toda live da Fer, todo Fer Me Explica, a gente tem uma garrafa de água pra acompanhar a gente durante a live. E isso ajuda a gente a bater a nossa meta hídrica. Então, se você é nova por aqui, novo por aqui, não esqueça de sair correndo agora. Pega lá um copaço de água pra ser seu companheiro durante essa live com muitas informações. Boa noite, Rê. Boa noite, gente. Boa noite, Tamires. Vamos lá, gente. Enquanto o pessoal vai entrando, não esqueçam de deixar o like de vocês. Isso ajuda muito a distribuir o conteúdo para tantas outras pessoas que sofrem com enxaqueca. Então, a gente já sabe que enxaqueca é uma doença que atinge 15% da população mundial. Isso é muita gente, né? E muita gente ainda tá perdida, né? Então, pra gente começar a dar uma introdução sobre esse assunto, pra gente começar a falar sobre a enxaqueca na infância, a primeira coisa que a gente tem que entender... Boa noite, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender são os sintomas da enxaqueca na infância, qual que é a chance de uma criança ter enxaqueca, como que ela vai se manifestar, quais são as opções de tratamento que existem, né, para que a gente consiga ajudar essas crianças. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês comentassem aqui pra mim. Pode fazer a pergunta, se for relativa ao tema, a gente responde na live ainda hoje, tá bom? A Tamires perguntou. Boa, Tamires. Se for uma pergunta aleatória que não tem a ver com o nosso tema, no final de semana eu faço um post pra vocês deixarem as dúvidas de vocês e eu respondo elas na segunda-feira no Fer Me Explica, tá bom? É assim que a gente costuma funcionar. Vamos lá, gente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que sim, a criança pode ter enxaqueca. É muito difícil no começo a gente acreditar nesse relato. Por quê? Muitas vezes a gente acha que essa criança tá imitando uma queixa que ela costuma ver. Por exemplo, ela vê a mãe vira e mexe reclamando de dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça, ai, que dor de cabeça, ai, que dor de cabeça. Aí a primeira vez que essa criança fala, eu tô com dor de cabeça, a primeira coisa que a gente costuma pensar é, será que ela tá com dor de cabeça mesmo? Será que ela não tá inventando essa desculpa pra faltar na escola? E essa é uma das falas e um dos pensamentos mais prejudiciais que a gente pode ter com as nossas crianças, tá? Por quê? Porque esse tipo de julgamento de será que ela tá realmente ou será que ela tá dando uma desculpa pra não ir na escola, que ela tá dando uma desculpa pra não fazer lição de casa, né? Esse é o tipo de julgamento que se a gente já começa a praticar com as nossas crianças logo cedo, elas vão ser crianças que vão ser extremamente ansiosas. Por quê? Né? Porque elas vão ter medo de serem julgadas por esse episódio de dor. E muito provavelmente elas serão julgadas em outros lugares. Na escola, pelo professor que não vai acreditar, pelos amigos que vão achar que ela tá fingindo, que ela tá mentindo. Quando ela vai crescendo, isso vai acontecer no trabalho. Então, o mínimo que a gente precisa propiciar é um ambiente seguro para que essa criança possa manifestar e expressar o que ela está sentindo, sem que isso gere nela uma ansiedade, um medo, tá? Então, sim, as crianças podem ter enxaqueca. Alguns estudos já mostraram que 70% das crianças que sofrem com enxaqueca tem algum parente próximo que sofre. Então, mãe, vó, às vezes até pode ser o pai, é que normalmente atinge mais mulher, né? Mas pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser a avó, pode ser a tia. Então 70% dessas crianças que sofrem com enxaqueca tem na família algum parente próximo que sofre com enxaqueca. E qual que é a grande sacada desse lance familiar, né? A questão é que muitas vezes essa pessoa da família que sofre com enxaqueca não trata essa enxaqueca adequadamente. E isso, né, o fato de você não assumir que você tem enxaqueca, assumir, quando eu digo, não é só verbalizar. É quando você não se dispõe a fazer um tratamento ativo, que é diferente do tratamento passivo, que é aquele em que você só toma remédio,
tá? O tratamento ativo, ele exige de você uma participação no seu tratamento, diferente do passivo, que é só colocar o remédio pra dentro, né? Então, se essa criança, ela cresce sem essa referência de alguém que tem esse tratamento ativo, dificilmente ela vai ter essa conduta anti-enxaqueca, tá? Então eu fiz um roteirinho aqui, vou dar uma olhadinha aqui do lado pra eu não perder. Já pulei algumas coisas que eu queria ter falado, vocês sabem que eu sou toda atrapalhada, né? Vamos lá. Isso, Andressa. Andressa tá contando assim, ó, minha menina tem, agora virou mocinha, fico preocupada. Oi, Fabi. O que a gente precisa prestar atenção? A questão da enxaqueca na infância, ela pode acontecer, pra vocês terem uma ideia, até nos bebês. Pois é, até bebê pode sofrer com enxaqueca. E aí é muito mais difícil o diagnóstico, porque ele não verbaliza. A comunicação é muito escassa, né? Agora, quando a gente fala de enxaqueca na criança, a criança costuma apresentar os primeiros episódios de enxaqueca lá por volta dos seus 5 e 6 anos, tá? É uma idade que costuma aparecer bastante criança com crises de enxaqueca. Depois, uma outra idade que aparece muito é lá pros 8, 9 anos. E depois lá na puberdade, né? No início da adolescência. O que acontece? Na criança, quando ela começa a apresentar esses sintomas de enxaqueca, que eu já vou dizer pra vocês quais são, tá? Normalmente nessa fase, então, dos seus 5, 6 anos, esses sintomas que a criança apresenta não necessariamente vai dar uma ideia de cara de que é uma enxaqueca. Por quê? Porque principalmente nas crianças, a enxaqueca pode se manifestar também sem dor de cabeça. Aí você deve estar falando, Fer, você tá doida? E como que a gente vai saber que é enxaqueca, então, se não tem a dor de cabeça? Adultos também podem apresentar crises de enxaqueca sem dor de cabeça. É por isso que dizer que enxaqueca é uma dor de cabeça forte é um grande erro. É só uma dor de cabeça forte? É um grande erro. Por quê? Porque existem muitos outros sintomas que são associados à enxaqueca. Então a pessoa pode apresentar, principalmente a criança, pode apresentar um ou diversos desses sintomas e não manifestar a dor de cabeça. E quais são esses sintomas? Na criança, especialmente, costuma se apresentar um componente de dor abdominal, uma má digestão, uma queixa de incômodo após refeições, incômodos gastrointestinais, diarreia, enjoo. Então essas questões gastrointestinais, né? Então a diarreia, a má digestão, os enjoos, o vômito, eles são bastante marcantes nas crianças. Inclusive, existe uma grande parte das crianças que são passadas em diversos especialistas por queixas de dores intestinais, né, estomacais. E aí quando vai lá, faz um monte de exame, não descobre nada no intestino, no estômago dessa criança. Não teria nada para ela ter essa queixa. E aí o que acontece? No final, quando essa criança vai crescendo, descobre-se que na época a criança sofria com enxaqueca. E por que só depois que isso é descoberto? Porque aí sim, depois da adolescência, a criança o adolescente começa a manifestar sintomas mais clássicos da enxaqueca. Então vamos lá na infância, na criança, né, lá nos seus 5, 6 anos, quando costuma surgir, e aí vocês vão contando pra mim, eu já vi que tem gente colocando aqui que as crianças têm, né, vai contando pra mim quando que surgiu esses sintomas, quais são os sintomas que elas têm, tá? Então essa criança, lá com seus 5, 6 anos, quando começa a ter suas crises de enxaqueca, não necessariamente vão manifestar a dor de cabeça, normalmente vem como sintomas gastrointestinais. Aí, quando apresenta a dor de cabeça, ela não é uma dor pulsada ainda. É uma dor mais em aperto, tá? Parece que estão apertando a cabecinha dela. Mas é difícil para a criança explicar essa sensação. O interessante é que as crianças, instintivamente, elas começam a procurar ambientes escuros, ambientes silenciosos, tá? Por quê? Porque na criança, a duração de uma crise de enxaqueca, normalmente, principalmente nessa fase inicial, ela é inferior a 1 hora. Então ela vai girar em torno aí de meia hora a 1 hora, a crise de enxaqueca na criança quando ela é pequena. E aí o que a criança instintivamente faz e que funciona? A criança deita no quarto escuro, ela descansa, ela dorme por meia hora e quando ela acorda, ela não tá mais com dor.
Isso acontece na grande maioria das crianças lá no início das crises de enxaqueca. Ali a Kelly comentando que ela tinha 8 anos quando começou a ter com a dor na barriga. Pois é isso que eu tô dizendo pra vocês, né? Então, essa criança instintivamente começa a observar que ela se sente melhor quando ela vai para aquele quarto escuro e deita um pouquinho. Então, essa é uma pista que o seu filho pode estar te dando sem que ele mencione sequer uma dor de cabeça de que algo não tá legal. Outra pista que seu filho pode dar são alterações de humor como irritabilidade do nada. A criança tá super bem, do nada ela fica super irritada. Por quê? Tem crianças que verbalizam muito bem e conseguem explicar o que elas estão sentindo. Mas uma grande parte das crianças não conseguem. Elas só se sentem mal e não conseguem dizer o que é que elas estão sentindo. E aí essa criança, quando começa a se recluir, quando começa a preferir ficar no quarto quietinho um pouco do nada no meio do dia, aí você tem que começar a ficar atenta, principalmente se você, mamãe, sofre com enxaqueca, tá? Porque ela tem grandes chances de manifestar a doença. Então, beleza. A gente entendeu o quê? Que a enxaqueca na criança, ela tem um componente gastrointestinal mais importante, que não necessariamente a criança vai vir com a dor de cabeça, que quando a dor vir, né, a dor de cabeça vir, é uma dor que normalmente vai ser em aperto e que vai durar de meia hora a 1 hora no máximo. Tá? Algumas crianças podem apresentar desde cedo a aura, tá? Isso não é tão comum, mas pode acontecer também. Então a criança pode relatar que tá vendo uns pontinhos brilhantes, a criança pode ter tontura, a criança pode ter uma letargia, um cansaço, uma fadiga, né? Você percebe que seu filho tá muito cansado e não justifica, as atividades que ele fez no dia não justificam um cansaço tão grande. Tá? Então, esses são alguns dos sinais de alerta que a gente precisa observar de que essa criança pode estar sofrendo com enxaqueca. Aí, o que acontece? Essa criança vai crescendo, na grande maioria é muito raro essa criança vir com o diagnóstico de enxaqueca ainda na infância. Por quê, né? Porque a gente vai começando a investigar, a gente nunca acha que é, né? Então a gente vai investigando um monte de outras coisas. Lembrando que a enxaqueca, independente se ela é na criança, no adulto ou no idoso, é uma doença que ela não é diagnosticada através de exame, então ela não vai aparecer alterações nos exames de sangue, ela não vai aparecer alterações nos exames de imagem, então tomografia, eletroencefalograma, ressonância magnética, tudo isso vai vir normal se for enxaqueca, a criança não vai apresentar alteração nesses exames, tá? O diagnóstico é clínico, né? Então o médico vai conversar com essa criança, o médico vai conversar com esses pais para chegar nesse diagnóstico. Beleza, a criança tá com esses sintomas, principalmente na infância, a enxaqueca, ela não é tão frequente, tá? Então, ela é meio que do nada ela aparece, do nada ela some, do nada ela aparece, do nada ela some, e a frequência não costuma ser tão grande. Mas a criança também pode desenvolver enxaqueca crônica, tá? E quando que isso acontece, a gente precisa prestar atenção também. Antes de eu falar disso, deixa eu retomar só uma outra informação. Na infância, existe uma predominância maior no sexo masculino, ou seja, os meninos costumam ter mais crises de enxaqueca do que as meninas. Só que isso se inverte quando chega na adolescência, porque na puberdade, tudo bem, os meninos vão ter o aumento dos hormônios sexuais também, mas as meninas entram a partir da primeira menstruação num ciclo de oscilações hormonais, que é o ciclo menstrual. Então é a partir desse momento, quando eu falo adolescência, é porque ela é marcada por essa puberdade, né, pela primeira menstruação da menina. A menina passa a ter mais crises de enxaqueca do que o menino, tá? E é por isso que sugere-se que a incidência seja maior da enxaqueca na mulher, de uma forma geral, do que no homem. Por quê? Porque a única grande variação que acontece entre essa predominância nos meninos para uma posterior predominância nas meninas é a entrada da puberdade, o início da vida sexual, né, das oscilações dos hormônios menstruais nessa menina, tá bom? Então é por isso que é muito comum que as meninas, depois da adolescência, sintam uma piora. E aí, o que a gente tem que prestar atenção também? Que essa criança, ela pode apresentar alterações na escola. E a gente tem que ter muita empatia e muito tato nesse momento, tá? Por quê? Porque as crianças que sofrem com enxaqueca crônica, por exemplo, né, que são aquelas que têm 15 dias
de dor ou mais por 3 meses seguidos, a criança com enxaqueca crônica, a criança e o adolescente, tem 8 vezes mais chance de desenvolver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso vai fazer com o quê? Isso vai fazer com que o rendimento dela na escola seja menor. Associada a isso, a criança com dor, ainda que ela não peça para ir embora da escola, ainda que muitas vezes ela não falte, ela não vai conseguir focar a atenção naquilo que está sendo trazido para ela em aula. Isso vai também diminuir o rendimento dessa criança. Outra coisa que também acontece com frequência é conforme essa criança fica um pouco maior, entrando na adolescência, ela começa a faltar mais na escola, justamente por conta desses episódios de enxaqueca que na adolescência passam a ter características iguais à da enxaqueca no adulto. Então, a partir da adolescência, essa criança começa a ter uma crise de enxaqueca que dura agora de 3 horas até 3 dias, uma crise de enxaqueca que é pulsada, uma crise de enxaqueca que é incapacitante, uma crise de enxaqueca com muita sensibilidade à luz e à som, tá? Coisa que na criança é menos exacerbado. Na adolescência, isso ganha uma força maior. Então, o rendimento escolar dessa criança e desse adolescente também precisam ser acompanhados. Então, observe se na rotina da sua criança, do seu filho, filha, adolescente ou criança, se você tem observado uma diminuição importante do rendimento dele, tá? Porque muitas vezes a gente acha que é normal sentir aquilo, né? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com enxaqueca, mas para vocês entenderem o quanto a gente acaba achando que é normal. A gente acha que quando a gente fica velho, é normal perder xixi, não conseguir segurar o xixi completamente. E isso não é normal, mas a gente age como se isso fosse normal. Então a criança vê na televisão, desde cedo, que se você tá com dor de cabeça, toma uma Neosaldina. Resolve. E a criança vê isso em casa muitas vezes. Porque é isso que muitas vezes, muitas de nós mamães fazemos. E falo isso por experiência, porque muitas das seguidoras já sabem, né? Eu também tenho uma filha de 5 anos que tem enxaqueca, tá? E a gente trata, eu vou até trazer pra vocês exemplos na prática como que a gente trata isso, tá? Então a gente precisa cuidar do que é que a gente tá dando de referência pra essa criança, tá? Existem remédios que eles podem tomar? Existem, tá? De uma forma geral, o paracetamol e a dipirona, eles podem ser usados como abortivos de crise. Quando que a medicação preventiva vai passar a ser pensada pelo seu neurologista, tá? O seu neurologista, né, da sua criança, ele vai começar a pensar numa indicação de medicamento preventivo quando essa criança tem mais de 2 crises no mês, tá? Ou quando ela tem menos de 2 crises no mês, mas a crise que ela tem é incapacitante. Aí ele vai pensar na possibilidade de entrar com uma medicação preventiva. Além disso, ele também vai considerar a possibilidade de uma medicação preventiva quando essa criança ou esse adolescente começar a precisar tomar muito desses remédios, que nem você está perguntando, Fabi. Quando a utilização dos analgésicos para controle da dor começar a ser elevada. Aí o médico vai começar a pensar na possibilidade de um medicamento preventivo para as crises de enxaqueca. Eu, particularmente, vou deixar muito clara a minha opinião como mãe e como mulher que já sofreu muito com essas dores, tá? A grande maioria dos medicamentos que a gente usa no adulto como preventivo de crises de enxaqueca, né? Antidepressivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, beta-bloqueadores. Então, assim, a grande maioria não tem estudo que comprove que possa ser utilizado em crianças, tá? Ainda assim, alguns medicamentos têm sido utilizados na pediatria, na enxaqueca na criança, tá? Mas antes da gente pensar em colocar remédio, e principalmente vocês mães, né, que já utilizaram esses remédios, sabem que eles têm muitos efeitos colaterais, né? E se isso é totalmente desagradável pra gente, imagina pra uma criança, imagina pra um adolescente que tá passando por um monte de transformação, ter que lidar com esses diversos efeitos colaterais que podem surgir. Então, o que eu costumo recomendar é que antes da gente pensar na utilização de medicamentos preventivos de crise, que a gente pense no quê? Em moldar um ambiente que não seja favorável às crises. E o lado bom da criança e do adolescente, gente, é que nós, mães e pais, a gente ainda tem um certo controle sobre eles,
né? Então a gente pode ajudar a controlar de uma forma mais rígida isso, tá? Mesmo que isso seja, mesmo que seja necessário ser uma forma mais rígida. Eu vou dar alguns exemplos, deixa eu ler aqui, ó. Ali, a Cláudia contando que o filho dela toma um medicamento preventivo. Qual que é a minha grande dica para as mamães que têm os filhos que sofrem com enxaqueca? Primeira coisa que a gente tem que olhar é o quê? É uma coisa, gente, são coisas poucas, tá? Que vocês vão ver que são sutis, mas fazem diferença para essa criança, tá? O que a gente faz? A Fabi perguntando, quando a criança tá com crise em sala de aula, qual a melhor recomendação? O que você deve fazer enquanto professora? Fabi, primeira coisa, acolhimento, tá? Então assim, o que você tá sentindo? Ah, minha cabecinha tá doendo. Beleza. Você costuma sentir essa dor sempre? Não. Primeiro, a gente tem que conversar com a mãe nesse cenário, né? Então você vai perguntar pra ele o que ele tá sentindo, o que a mamãe costuma fazer quando isso acontece, o que o papai costuma fazer, o que você costuma fazer quando isso acontece, o que melhora pra você. Muito provavelmente essa criança vai dizer que quando ela fica no escuro, ela se sente melhor. Acho que você é professora, né, Fabi? Quanto professora, o que você pode fazer? Proporcionar para ela um ambiente onde ela possa se recluir por 30 minutos, 1 hora, até que ela se sinta melhor, tá? Essa é uma estratégia que você pode utilizar. Além disso, uma compressinha fria na cabeça pode ajudar essa criança também, tá? São algumas das estratégias que você pode utilizar antes de pensar em, nossa, será que eu pergunto pra mãe se precisa dar algum remédio, tá, gente? Então, o quarto escuro pra criança costuma funcionar muito bem durante as crises de enxaqueca, principalmente se elas têm a possibilidade de deitar, tá? Elas ficam deitadas, elas acabam dando um cochilinho, ainda que elas estejam com dor, e elas costumam acordar melhor, tá? Então, essa é a estratégia que costuma funcionar. Vamos lá. O que eu ia falar? Esqueci. Deixa eu tomar água, então. Vamos lá. Isso, o uso da compressa ajuda muito, tá? Vamos lá, algumas coisas simples, né? O que costuma estar muito relacionado com a enxaqueca na criança, né? Que gatilhos costumam estar muito relacionados? A gente tem a má qualidade do sono, né? Então, como que a gente avalia se essa criança tem uma má qualidade do sono ou não? Uma pergunta tonta, gente. Que eu criei o hábito hoje de realmente fazer todos os dias pra minha filha. Isso é um marcador pra eu já saber se ela tá suscetível ou não a crises naquele dia. Bom dia, filha. Bom dia, filho. Você dormiu bem? Por quê? Porque a gente vê a criança dormindo, acordando, e a gente não se preocupa, na grande maioria das vezes, em perguntar. Ali, ó, todo mundo comentando que realmente, quando deita, acorda melhor as crianças. A gente não costuma perguntar como essa criança dormiu de noite. Se ela teve muito sonho, se ela acordou durante a noite. Então, por exemplo, se essa criança acordou durante a noite pra fazer xixi, ela já tá com um sinalzinho de alerta, tá? Porque ela já não teve uma boa qualidade do sono. Aí foi pra fazer xixi. Então, o que você pode ajudar ela a fazer? Você pode começar a controlar com ela, né, com essa criança, a última hora que ela vai tomar a aguinha dela. E explicar, porque se ela tomar mais tarde, ela vai acordar de noite pra fazer xixi. E quando ela acorda de noite pra fazer xixi, ela demora pra pegar no sono. E aí, pra demorar pra pegar no sono, ela tem menos horas de sono. Porque no dia seguinte ela precisa ir pra escola, porque ela tem escola online, porque ela tem as tarefinhas dela pra fazer, tá? Então, beleza. Primeira coisa, né? O sono. O sono é extremamente importante. A criança tem que acordar e sentir que ela dormiu bem. E aí talvez você pense, gente, mas a criança vai saber dizer isso? Vou falar pra vocês. Isso é condicionável, né? Então, o que acontece? Se a criança pergunta, se você pergunta pra ela todo dia, você dormiu bem? Ela fala sim, todos os dias. E você fala que sim também, quando ela pergunta pra você todos os dias, essa criança vai crescer achando que você dorme bem todos os dias e que ela deveria dormir bem todos os dias. Então, pra te agradar, ela vai dizer que ela dorme bem todos os dias. Como é que funciona aqui em casa, tá, gente? Eu vou dar muito exemplo na prática, porque aqui em casa é todos os dias essa rotina. Oi, filha, bom dia. Você dormiu bem? Dormi, mamãe. E você? Ai, a mamãe não dormiu muito bem, não. A mamãe teve que acordar pra fazer xixi. Da próxima vez, a mamãe vai parar de tomar água mais cedo. No dia seguinte, oi, filha, bom dia. Você dormiu bem? Aí, o que ela fala pra mim? Mãe, eu acordei pra fazer xixi também. Acho que eu também preciso...
Simples. Ela vai entendendo que pode acontecer dias em que você não durma bem. Que pode acontecer dias em que você acorde e que você diga que ainda assim você está cansada. Eu verbalizo isso pra ela. Nossa, filha, a mamãe dormiu mais ou menos, viu? A mamãe ainda tá cansada. E ela costuma me dizer isso quando acontece também. Então é um pequeno hábito que vai te ajudar a avaliar como é que tá o sono desse seu filho. E vamos lá pensar em solução. Essa criança tá dormindo poucas horas. Vamos lembrar que a criança, ela precisa de mais horas de sono do que o adulto. Uma criança precisa normalmente de 9 a 10 horas de sono, tá? Ela precisa de mais sono do que o adulto, que normalmente com 7, 8 horas fica ok, tá? E aí, o que pode estar acontecendo? Por que essa criança tá tendo poucas horas de sono? Ah, porque tem televisão no quarto. Então, é uma estratégia é tirar essa televisão do quarto, ou pelo menos controlar o tempo de tela. Ah, porque ela é adolescente, ela já tem celular, ela fica no celular aí até não sei que horas. Deu determinada hora de dormir, acabou o celular. Uma estratégia que eu até brinco aqui em casa, que vai ter em casa quando a Rafa, minha filha, entrar na adolescência, é o seguinte: deu tal hora, que é a hora de dormir, o celular de todo mundo, não é só o dela, o meu, do meu companheiro, o da Rafa, vai ficar todo mundo lá com o celular lá na sala. Ninguém vai dormir agarrado no celular. Deu a hora de dormir, o celular está lá. Não quero ninguém mexendo no celular. Por quê? Porque aí a gente faz isso. A gente fica no celular, vendo rede social. Eles ficam vendo desenho, que seja, que não importa o que eles estão vendo. Aliás, importa, né? Mas nesse sentido da enxaqueca não importa. O que é? O que importa é que está vendo esse contato com a luz azul. Esse contato de tela até tarde, tá? Então a gente precisa começar a controlar. Ah, minha criança tá acordando porque precisa fazer xixi. Então precisa melhorar a ingesta de água dela durante o dia, para que ela pare de beber água mais cedo e não acorde no meio da noite para fazer xixi. Fer, minha criança tem muito pesadelo. A gente pode pensar na possibilidade de usar um óleo essencial no difusor para ela. Tá? Então coloca o óleo essencial no difusor e deixa lá no quartinho dela durante a noite. Aí tem que ser um difusor de pelo menos 8 horas, tá, gente? De lavanda, por exemplo, que é mais calmante. Talvez isso ajude ela a eliminar essa grande quantidade, né? Sonhar, a gente vai sonhar sempre, tá, gente? Mas esse sonho não precisa ser agitado, tá? A gente não precisa ter uma noite de sono agitada porque a gente está sonhando, tá? Então a gente pode pensar no óleo essencial para essa criança. Agora sim, não, Fer, a minha criança dorme bem, meu adolescente, meu filho, minha filha dorme bem. Mas eu acho que talvez tenha alguma coisa na comida. Vamos pensar na alimentação, o que pode ter, que a gente come, que a gente consome com frequência, que pode favorecer o surgimento das crises, principalmente na criança, tá? Vou focar na criança hoje, gente. O glutamato monossódico. Onde que a gente encontra esse glutamato monossódico? A gente encontra ele nos temperos prontos. Sabe aqueles caldinhos de frango, de carne, de legumes que a gente coloca pra dar um gostinho? Aquele pozinho tipo sazon que a gente coloca assim no feijão, fica uma delícia. Aquele pozinho do macarrão instantâneo, o temperinho do salgadinho, tudo isso, eles podem não ser gatilhos para a crise, né? Então pode ser que você não coma, a criança não coma e na hora vem a dor. Mas com frequência, ela consumindo esse glutamato monossódico, ela deixa o corpo dela mais favorável às crises de enxaqueca. Eu vou contar o exemplo do Albert, que não sei se a mãe dele tá aqui, a Andrea, mas o Albert é uma criança que eu tava atendendo faz pouco tempo e que a gente mudou algumas coisas do dia a dia dele e foram o suficiente para acabar com as crises que ele tinha dia sim, dia não. Ele tem 9 anos. Uma das coisas muito frequentes na alimentação dele, por exemplo, eram os embutidos. O embutido também favorece muito o surgimento de crises. Ah, Fer, quer dizer que eu não posso deixar meu filho comer uma salsicha do cachorro quente? Não, não é isso. Quer dizer que você não precisa dar a salsicha do cachorro quente com frequência. Quer dizer que se você faz pão com presunto e queijo para ele todos os dias de manhã, o presunto é embutido. Você pode estar favorecendo o surgimento de crises com esse embutido todos os dias.
A gente não tá falando, gente, quem me conhece aqui sabe que eu não costumo falar de restrição total. Eu falo de controle de consumo, tá? De tudo, de controle, não é só de consumo, controle de tudo, né? Outra coisa muito marcante, por exemplo, né? Vamos parar pra pensar e comenta aí vocês, mamães. O que é que o filho de vocês, não importa a idade, se é criança, se é adolescente, costuma levar de lanche pra escola? É aquele suquinho pronto, cheio de conservante? É o salgadinho? É aquele bolinho, aqueles bolinhos pronto? Ou é uma fruta? Ou é um suco natural? Ou é um pãozinho mais com recheio saudável? O que é que seu filho leva pra comer na escola todos os dias? Agora não, porque ele tá na pandemia, né, gente? Mas falando de uma forma geral, o que ele costumava levar? O que ele costumava comer de lanche? Então são nas coisas do dia a dia que a gente tem que começar a prestar atenção, que a gente pode estar favorecendo o surgimento de crises nessa criança, tá? E quando a gente começa a prestar atenção no que a gente está oferecendo pro nosso filho, a gente passa a prestar atenção no que a gente está consumindo também. Então eu sempre brinco que quando eu trato criança, eu já atendo 2 em 1. Eu tô tratando a mãe e o filho. Porque a mãe precisa mudar tudo isso, né? Ela precisa se adaptar a tudo isso para que a criança cresça sabendo que ela precisa disso. Então vamos prestar atenção. Por exemplo, né? Ah, Fer, mas meu filho não gosta muito de comer legumes. Não tem que gostar, gente. Sinto muito. Tem que comer. Não é uma opção. Porque se você não ensina isso pra criança, ela vai crescer e ela não vai gostar de comer legumes. Só que ela vai precisar. Porque a enxaqueca tende a piorar. E aí? E se ela já não aprendeu a comer saudável lá de pequenininha? Pensa no tanto que essa pessoa vai sofrer maior. Outra coisa importante. Água. Seu filho toma água? Responde aí pra mim, sim ou não? Seus filhos tomam bastante água? Aqui em casa, pra vocês terem uma ideia, a gente tem meta hídrica. Todo mundo da família, tá? Então minha filha, ela tem a garrafinha dela, de vidro, né? Porque, já falei um pouquinho pra vocês, eu vou fazer uma live depois sobre isso. Mas o plástico em si, né, principalmente pras meninas, ele pode interferir também na questão hormonal. Então já teve um estudo até que saiu falando sobre a antecedência, né, a antecipação da primeira menstruação das meninas associadas ao uso de utensílios de plástico, né, esquentar a marmita, esquentar o resto de comida no pote de plástico, a água na garrafa de plástico, principalmente nas meninas, né, interferem bastante nessa questão por conta do estrogênio, tá? Então, a Rafinha, né, minha filha, ela tem meta hídrica pra bater. Ela precisa tomar as 2 garrafas de água de vidro dela no dia. E quando ela não toma, ela fala assim pra mim: mamãe, acho que eu tô ficando com dor de cabeça. Aí a primeira coisa que eu falo pra ela eu falei, cadê sua garrafa de água? Ai, mamãe, não tomei tudo hoje. E aí ela não fica reclamando comigo. Por quê? Porque eu já ensinei pra ela o que ela precisa fazer pra não ter dor. Então ali, ó, a água é uma coisa que a criança não tem o hábito de tomar, gente. E aí quando a gente cresce, a gente continua sem o hábito de tomar. Tupperware não. Também não, Joelma. Só os de vidro, tá? Porque é plástico do mesmo jeito. Então o que a gente precisa observar? Que a gente precisa criar esse hábito na criança desde cedo. Não é opcional tomar água, precisa tomar água. Você precisa tomar água. O que eu comecei a fazer, né? Aí vai ter gente que vai falar, nossa, Fer, como você é rígida. Não é, gente, eu tô pensando no futuro dela. Eu não quero que ela passe por internações, que ela vá pro hospital por conta de crise de enxaqueca. Então eu tô cuidando disso agora. Eu prefiro ser uma mãe um pouco mais rígida e cuidar disso agora do que ver ela passar por 1/10 do que eu passei. Então o que eu costumo fazer com ela? Mesma coisa na alimentação. O prato, 80% legumes. Legumes e vegetais. Tem que ter. O que eu faço?
Isso. A garrafa, na verdade, eu vou fazer uma live sobre isso, tá, gente? Mas tem que ser de inox ou vidro, tá? Pra criança é melhor inox, tá? É que como a gente tá em casa, ela usa de vidro em casa, mas na escola é de inox. Eu vou fazer uma live explicando direitinho isso pra vocês. Não se sintam tão ansiosos enquanto é isso. Mas vamos lá. A alimentação é isso. Se a criança não vê você comendo saudável, a criança não vai comer saudável. Qual é a referência que você tá dando pra essa criança? Você toma bastante água? Você come saudável? 70 a 80% do teu prato é legumes e vegetais? É isso que você tem que se perguntar. Eu sei que pode soar que, nossa, a responsabilidade é total da mãe. Não, gente, não é responsabilidade total. Porque pode ser que você faça tudo certo com essa criança e aí quando ela cresça, ela chute o pau. Que comer saudável, que tomar água, que só vou tomar refrigerante. Mas aí vai ser uma escolha dela. Enquanto tem uma escolha nossa, a gente tem um poder sobre isso. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui em casa de hábito, né? Vocês já devem saber, já comentei outras vezes. Mas não é adequado a gente consumir líquidos enquanto a gente tá comendo, né? Então, meia hora antes, a gente pode consumir líquidos. A gente come a refeição, meia hora depois, a gente pode voltar a consumir líquidos, né? E aí, aqui em casa é assim. Antigamente, antes dela começar a manifestar enxaqueca, antes de eu estudar tanto sobre isso, mamãe, vou tomar um suco. Pode. Toma um suco. Não tinha problema nenhum. Agora, o suco, ele vem de final de semana. E com pouco açúcar. E de preferência natural. Ele vem só de final de semana. Então, como eu poupo, vamos pensar, tem dinheiro, gente. Como eu poupo meu dinheiro durante a semana inteira não comprando suco pra essa criança, que o suco de caixinha é muito mais barato, mas é cheio de açúcar, cheio de componentes pra conservar esse suco. Imagina o suco de uva, suco de laranja, suco de maracujá, que fica dentro de uma caixa, fora da geladeira e não estraga. Gente, isso não é normal. Olha o rótulo daquele trem. A quantidade de conservante que tem naquilo. Isso não é normal. Então, o que eu faço? Já que eu economizo dinheiro essa semana, durante a semana, pra não comprando suco pra essa criança, quando chega no final de semana, eu compro suco natural. Que é muito mais caro do que o suco de caixinha. É muito mais caro do que o suco de caixinha. Mas ela vai tomar 2 sucos. Ela vai tomar um no sábado e um no domingo. Você entende? E são opções saudáveis. Nossa, Fer, você não dá suco pra sua filha durante bebe água? É a água que mata a sede. Sabe por quê? Porque se a criança tá morrendo de sede, você foi andar de bicicleta com ela, ela tá morrendo de sede, daí você dá suco. Vai dar meia hora, ela vai querer outro suco. Por quê? Porque suco não mata sede, gente. Refrigerante não mata sede. Água mata sede. Certo? Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa começar a prestar atenção. Exemplo, já até citei o refrigerante. Eu não cresci, por exemplo, tomando refrigerante todo dia. Refrigerante era só de final de semana. E olha lá. E é assim que a gente deveria fazer. Fer, mas se a gente joga tudo pro final de semana, a gente não corre o risco dessa criança ter uma crise de enxaqueca no final de semana? A gente aumenta o risco. A gente até aumenta o risco. Mas, pra gente combater e balancear esse risco, o que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui em casa. Não importa se é sábado, domingo, feriado, véspera de Natal. A gente acorda no mesmo horário. Todos os dias. Mesmo a Rafinha. E aí a gente faz o quê? Sempre a mesma rotina. A rotina do café da manhã, a rotina do horário do almoço, o lanchinho da tarde dela, a janta. Eu controlo a hora que ela vai comer, qual a hora que ela vai dormir. Por quê? Para evitar um ambiente favorável às crises de enxaqueca. Embutidos, ela vai comer? Vai. Hoje mesmo, um exemplo. Fiz o feijãozinho pra ela, tem um pedacinho de linguiça nesse feijão.
Eu, particularmente, não vou comer, né? Mas, pra ela, ela gosta. Então, hoje eu vou dar o embutido dela. Mas amanhã ela não vai comer feijão com linguiça. Se ela quiser, ela vai comer só o feijão. Não vai ter linguiça mais no feijão pra ela. Então, a gente vai equilibrando. E aí, muitas mães vão pensar assim, nossa, você é meio dura, né? Não, gente. Imaginem vocês vendo os seus filhos passando pelo que vocês passam. Vocês não fariam qualquer coisa para evitar esse sofrimento? Então, quanto antes a gente começa a fazer as mudanças de hábito, antes a gente evita que essa criança esteja mais suscetível às crises. Atividade física, principalmente agora no isolamento, gente. Como que faz atividade física com criança em casa? Deixa ela correr. A gente brinca de esconde-esconde pela casa. A gente faz caça ao tesouro pela casa. E isso trabalhando, cuidando da casa, cozinhando. Sim, tem que fazer. Essa criança precisa gastar energia. Põe o colchão no chão, deixa essa criança pular. Ela precisa fazer exercício físico. Então, é muito importante que a gente se atente. Lembra que eu falo dos 5 pilares no adulto? Na criança, a gente não precisa deixar eles incubadinhos, tá, gente? Porque são crianças, elas precisam de uma liberdade pra muita coisa também. Elas vão experimentar muita coisa ainda, né? Você vê que eu nem falei do doce ainda. E eu vou contar pra vocês como é que funciona o esquema do doce aqui. Mas a gente precisa observar, então, que a gente também precisa pensar nesses 5 pilares na criança. Então, por exemplo, se o seu filho ou filha é muito ansioso, a gente precisa começar a trabalhar essa ansiedade dessa criança. Por quê? Porque a tendência, gente, é que quando ela comece a ter mais responsabilidade, mais coisas pra pensar, ela fique ainda mais ansiosa. E se a gente não ensinou essa criança a falar sobre a ansiedade, a falar sobre como ela se sente, ela vai ser um adulto que não expressa isso. A criança precisa ter um ambiente acolhedor para poder falar como ela se sente. Então, o que eu trabalho, e é só um exemplo para vocês, tá, gente? O que eu trabalho com a minha filha? O que você tá sentindo? Quando eu vejo ela com uma carinha estranha, eu falei, você tá brava? Você tá triste? Você tá feliz? Você tá irritada? E aí ela me pergunta, mãe, o que é irritada? Então a gente sempre, todo dia de noite, né, eu coloco ela pra dormir, deito com ela na cama e converso com ela sobre os sentimentos. Irritada, filha, é assim, ó. Nossa, a mamãe correu pra gravar os vídeos e aí tava tudo pronto pra gravar. Eu vou dando exemplos do dia a dia que ela vê. Tava tudo pronto com o vídeo lá, de repente, pum! O celular da mamãe pifou. Nossa, filha, pensa no que é ter que fazer tudo isso de novo. Ai, mãe, eu ia ficar... Aí ela, irritada! Eu falei, exatamente, irritada. E assim eu vou ensinando pra essa criança o que são sentimentos. Então, quando você pergunta pra ela como ela tá se sentindo, se você não ensina pra ela o que são os sentimentos, ela não vai saber te dizer. Se a criança se sente ansiosa e você percebe que ela tá ansiosa, dê um nome a isso. Filho, sabe como é que chama isso aí que você tá sentindo? Ansiedade. É quando a gente quer uma coisa aconteça logo, a gente sente um tum-tumzinho no coração, a gente quer que... Isso é ansiedade, meu bem. De vez em quando um pouquinho de ansiedade tá bom. Mas ficar muito ansioso o tempo todo não é legal. Vamos combinar de contar pra mamãe quando você se sente ansioso? Simples. Você tá ensinando essa criança a aprender a lidar com a ansiedade. E aí quando ela virar pra você e falar assim, mãe, tô me sentindo ansiosa, a Rafa verbaliza. Ela ia ver o priminho um dia antes. Mãe, não consigo dormir. Por que você não consegue dormir, meu amor? Eu estou ansiosa. Você tá ansiosa? Eu falei, por que você tá ansiosa? Porque eu quero ver meu primo amanhã. Aí eu falei, nossa, deixa eu te contar o que vai acontecer. Você vai ficar ansiosa, aí você não vai conseguir dormir. Aí você vai dormir mó tarde. Quando chegar amanhã, vai acordar cedo porque você tem escola. Daí, vai chegar de tarde, na hora de ver seu primo, você vai estar o quê? Aí ela, cansada. Eu falei, então vai adiantar se sentir assim agora?
Não. Então você vai explicando para essa criança, vai trazendo para ela entender quando um sentimento é importante, quando ele vai ajudar, quando ele faz parte, tá tudo bem, e quando ele vai atrapalhar ela. Gente, isso é um presente que vocês dão pros filhos de vocês. Vocês estão ensinando eles os sentimentos que eles sentem, que eles reflitam por que é que eles estão se sentindo dessa forma. Agora a gente vai falar do doce. Falamos da ansiedade, falamos da água, falamos do sono, falamos dos vegetais. Agora a gente vai falar do doce. O doce é uma questão à parte, tá? A vovó dela, minha mãe, né, me acha rígida demais em relação aos doces. Mas vamos lá. Ela é uma criança que, infelizmente, herdou de mim essa doença. Infelizmente. Tá? Então, eu me sinto na responsabilidade de fazer tudo o que eu posso pra controlar, pra que ela não passe por tantos sufocos. Então, o que a gente pode fazer? Vou dar um exemplo que funciona na prática pra mim aqui, né? Antigamente, a minha regra era assim, doce só de final de semana. Mas aí, o que acontecia com essa criança? Ela não comia doce durante a semana. Chegava no final de semana, ninguém segurava essa formiga. Queria comer tudo de doce que via pela frente. A regra mudou agora em casa. A regra agora é assim. Você quer comer um doce de sobremesa? Quero. Então, antes de comer o doce, primeiro, come todos os vegetais do prato. Comeu todos os legumes e vegetais do prato? Comeu o prato inteiro? Comeu. Ótimo, parabéns. Antes do doce tem uma fruta. Por quê? Porque se ela comeu toda a refeição, que eu coloco a quantidade que seria o ideal pra ela, se ela comer a fruta, quando chegar na hora do doce, ela não vai extrapolar no doce. Ela já tá cheia. Se ela come demais, ela se sente mal. A criança não tem isso da gula de ficar comendo que nem uma doida. A gente ganha isso quando a gente fica mais velho. Quando a gente começa a descartar na comida, né? A nossa ansiedade, a nossa tristeza, a nossa alegria também. A gente vai atribuindo a tudo. Ah, tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer. O dia foi difícil, vou comer. Trabalhei muito, vou comer. Trabalhei pouco, vou comer. É assim que a gente faz. Mas a criança não faz assim. Então, se a gente começa a ensinar essa criança a trazer esses hábitos saudáveis para essa criança não vai ter necessidade de ser fissurada por doce quando ela crescer. Ela vai ter esse hábito. Depois da refeição eu como uma fruta, depois da minha fruta. Se eu ainda tiver com vontade de doce, eu como doce. Eu vou fazer, até me pediram foto da minha filha, gente, mas quanto a isso eu sou mais restrita. Mas eu vou tirar foto alguns dias aí, vou postar no Telegram do prato da minha filha pra vocês entenderem como é viável fazer isso com uma criança. Principalmente quando é criança. A gente faz a brincadeira das cores. Teve as meninas que participaram do desafio do prato colorido, né? Que foram 10 dias, se eu não me engano, enviando prato com 5 cores, né? A gente brinca de cores aqui em casa. Ela tem que contar quantas cores tem no prato dela. E isso tá tão intrínseco nela hoje que precisa ter pelo menos 5 cores no prato. Ali a Mari falando, ó. Nossa, então não está sendo? Ah, tem que ser um pouquinho chata de vez em quando. Ela conta 5 cores no prato dela. Se não tem 5 cores, eu é que tomo bronca. Mamãe, hoje não tem salada? Mamãe, hoje tem 4 cores no meu prato. E isso é bom, gente. Porque ela tá acostumada a comer saudável. Daí você pode pensar assim, nossa, Fer, mas e o gasto pra ter tanta variedade assim? Gente, não é gasto demais. Ela vai comigo e com o pai dela na feira. A gente vai na feira. A gente escolhe o que tá a fim de comer essa semana. Filha, o que você quer comer de verde hoje? Mãe, eu quero brócolis. Parece aquela propaganda, né? Come brócolis. Ah, mãe, queria couve. Faz a couve. Mãe, pode ser abobrinha? A gente compra abobrinha. Então isso vai fazendo com que essa criança, ela conheça os alimentos. Ela saiba escolher esses alimentos. Ela aprenda o que é sazonal, o que tem de época em época, o que não tem. As frutas, principalmente, né? E isso, indo na feira, gente, isso não
Exatamente, Joelma. Gasta-se muito mais com a medicação. Então é o que eu falo, isso não tem um custo, isso é pra saúde como um todo. Eu não tô só evitando que essa criança venha ter mais crises de enxaqueca. Eu tô ajudando a evitar que essa criança tenha diabetes, que essa criança tenha hipertensão mais pra frente, que essa criança tenha outros tantos problemas de saúde. Porque eu tô ensinando ela a se observar. Eu estou ensinando ela a comer saudável, a praticar atividade física, a se hidratar, a dormir bem, a entender o que ela sente. Esse é o melhor e maior presente que a gente como mãe pode deixar para os nossos filhos. Agora para pra pensar, se eu não fizesse isso e eu cobrasse isso dela. Rafinha, 5 cores no prato. E eu lá com meu arroz, feijão e carne. Rafinha, cadê sua garrafa de água? E ela não me visse com a minha garrafa de água. Ô Rafa, tá dormindo mal, precisa dormir melhor. E ela me visse acordada até tarde assistindo televisão. Ela não ia seguir nada disso. Ela até poderia seguir enquanto eu, como mãe, ainda tivesse algum domínio sobre ela. Ela ficando maior, ela ia fazer o quê? A gente já não faz isso? Tudo que minha mãe fazia, minha mãe não deixava fazer, o que minha mãe me obrigava a fazer, agora eu não vou mais fazer. Agora eu tô adulta. E aí as crises iam vir. Então, se você é uma referência, se você faz isso, você ensina o seu filho ou filha a fazer também. Ali, Mari, vou responder uma pergunta da Mari. A minha é porque quando ela quer comer doce, depois que a minha filha come mais frutas e legumes que arroz e feijão. Não entendi direito, Mari. Entendi só outra parte. A minha filha acorda de madrugada pra tomar água. O que tá acontecendo? Se essa criança tá acordando de madrugada pra tomar água, a gente tem que observar o quê? Pode ser que a ingesta hídrica dela não tá ok, ou seja, ela tá bebendo pouca água durante o dia, chega de noite ela tá com sede, tá? Então começa a controlar essa ingesta hídrica dela durante o dia. Pode ser o quê? Nível elevado de cortisol. Nível elevado de cortisol faz com que a gente fique com uma boca seca em excesso, isso não, principalmente na criança, tá? Porque no adulto pode ser efeito colateral medicamentoso também isso, tá? Então tem que avaliar como é que tá o estresse dessa criança, se essa criança tá se sentindo estressada. E o que pode deixar essa criança estressada? Muita pressão na escola online ou na escola presencial, falta de rotina de horário pode deixar essa criança estressada. Conflitos entre pai e mãe pode deixar essa criança estressada. Então a gente tem que observar como a gente pode melhorar isso. Por exemplo, essa criança tá fazendo atividade física durante o dia. Aí, ó, aqui, ó, a Genilda colocou assim, ó. A minha filha tá fazendo atividade física em casa, me copiando. Inclusive a yoga. Genilda, aqui em casa é a mesma coisa. Tem um programa na televisão, eu vou até fazer merchan, né, gente? Na TV Rá-Tim-Bum, que chama Yoga com História. Aí a minha filha assiste a televisão, ela tem o tempo de assistir televisão, tá? Contado no relógio. Ela tem o tempo de assistir televisão. E aí ela escolhe que ela quer assistir a yoga com história. Na hora que começa a yoga, ela sai correndo pela casa. Mamãe, hora da yoga! E aí vai todo mundo correndo pra sala fazer yoga junto. Então a gente faz atividade junto. Ela vê a gente praticando atividade junto. Isso faz ela entender que isso é importante. Ela me vê indo pra academia. Mamãe, quando que eu vou poder fazer academia com você? Porque se eu cobrasse isso dela e eu não fizesse, não faria sentido pra ela. Mas se ela vê isso em casa, isso faz sentido pra ela. A ponto de falar assim, filha, a mamãe vai pra tal lugar, mas a mamãe não vai de carro, a mamãe vai andando. Você quer ir comigo? Mamãe, é muito longe? É médio longe, filha. Eu vou. Vamos fazer uma caminhada juntas? E vai. Ali, a Mari também faz caminhada dia sim, dia não. É isso, gente. Por isso que as minhas pacientes podem até reparar. Eu pergunto assim pra elas. Você tem filhos e tal. Quantos anos tem seus filhos? Minha filha tem 7 aninhos. Eu não consigo fazer atividade física. Eu falei, tira 15 minutos. Dá a mãozinha pra ela e vai junto. Tem paciente minha, gente, que todos os dias
tem 15 minutos de dança com a filha, como meta. A filha tem 15 anos e faz todos os dias um momento de dança com a mãe. E tem outras pacientes com idade, com filhas menores também fazendo. Por quê? Porque isso ajuda essa criança, e além de ajudar essa criança, isso motiva você como mãe a fazer a escolha certa. Então eu quero, gente, que... Gente, a live já acabou, olha só, acabei de ver o horário. Eu quero que vocês comecem a observar qual é a referência que vocês estão dando para essa criança. Comece a observar o que é que pode estar em desequilíbrio desses fatores que a gente conversou aqui. Porque, gente, de verdade, a enxaqueca na criança, com a mudança de hábito, é muito mais fácil do que no adulto. A grande maioria das crianças não precisam de remédio. A grande maioria das crianças. É só a gente controlar esses fatores que a gente está conversando aqui. E isso vai ensiná-las de que elas precisam fazer isso pro resto da vida. Para que elas não tenham crises. Obviamente, elas vão ter uma idade, que elas vão falar, tô cansada de comer saudável, tô cansada, quero tomar refrigerante, quero tomar cerveja, quero... E elas vão descobrir o que vai ser gatilho ou não pra elas. Porque até então, a criança ela tem menos gatilhos alimentares que o adulto. Ela tem mais fatores que favorecem o surgimento da crise, né? Então, os gatilhos alimentares, ela vai descobrir mais pra frente. Ela vai descobrir mais pra frente que o álcool talvez não seja legal pra ela. Ela vai descobrir mais pra frente... Aliás, outra coisa que eu não comentei aqui com vocês, que é importante a gente observar. As frituras. Como que é o consumo de fritura? A fritura frequente também não é bacana. Não só pra enxaqueca, mas pra outras doenças. E vicia, né, gente? É um hábito. Por exemplo, um exemplo básico, que eu tô lembrando da janta que eu deixei pronta já, que ela tá comendo, né? Batatinha, batata palha. Que delícia comer batata palha. A gente faz batata palha caseira, sem conservante nenhum. A gente faz chips de mandioquinha, chips de batata palha. Banana chips, essa criança adora. Petisco pra comer enquanto ela tá assistindo TV. No horário que ela pode assistir. Então, gente... A gente tem que fazer essa reflexão em nós e fazer essa reflexão nos nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vi que teve gente pedindo pra deixar a live salva. Pra quem ainda não sabe como é que tá o esquema, pra que as lives fiquem salvas, eu preciso que você deixe um comentário nessa live. Assim que eu subir ela no feed. Não precisa colocar Fer, deixa salvo. Você pode comentar o que você achou da live. Você pode comentar uma carinha. Eu preciso que você comente. Por quê? Porque é um conteúdo que, de verdade, eu não sei se vocês vão encontrar em outro lugar, né? É um conteúdo que vem de muito estudo, de muita prática pra trazer pra vocês. E se não fica um comentário, se a live não é salva, se a live não é encaminhada, o Instagram para de distribuir esse conteúdo. Então só as pessoas que entraram aqui vão ver esse conteúdo. E não é justo, né? A gente tem muita gente que precisa ver esse conteúdo, que pode ajudar ainda muitas mães e muitas crianças, né? Então deixem seus comentários. Eu vou subir a live agora. Acabando a live, já vou subir ela no feed. Deixe os comentários. Se a gente tiver uma quantidade considerável de comentário, a live fica. Se a gente não tiver, a live fica salva só por 24 horas. Beleza? Gente, boa noite pra vocês. Que vocês continuem seguindo, buscando informações pra cuidar de vocês, pra cuidar dos filhos de vocês. Eu amei ter vocês aqui, amei falar da prática, como é que funciona tratar de uma criança com enxaqueca. Espero que vocês tenham gostado. E aí, não esqueçam, no final de semana eu abro caixinha de perguntas pra vocês me enviarem as dúvidas. Então, se ficar dúvidas sobre a live, vocês comentam já no comentário. As dúvidas sobre a live eu vou responder aí, tá? Agora, as dúvidas sobre outros assuntos a gente vai responder lá no Fer Me Explica na segunda-feira. Então, no final de semana eu abro a caixinha de perguntas pra vocês, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima. Tchau!